Aleluias. Quem trouxe a palavra do Senhor, abra a palavra do nosso Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Talvez você teve dificuldade de estar aqui essa noite, então nós temos que juntar nossas dificuldades e adorar a Deus com elas mesmas. Não temos que esperar acabar as lutas para adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus no meio das tormentas, no meio das lutas, no meio das provações. Nós temos que abrir as cadeias por meio da adoração, por meio do glória, do aleluia, do louvado, engrandecido, bendito, enaltecido o Senhor. Tem gente que está esperando milagre acontecer para adorar. Irmão, adora a Deus sem o teu milagre mesmo, e o seu milagre virá, você pode ter certeza. Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Filipe. E Paulo, ele, por causa de uma divisão que havia na igreja, por causa de duas famílias, que uma sentava do lado direito, outra sentava do lado esquerdo. Isso é típico às vezes da igreja, de ter alguma divisão no meio de uma igreja. Essa igreja de Filipos tinha duas famílias que elas tinham uma rixa, elas tinham um clinch, elas tinham um problema sério, que uma família não ia com a cara da outra família. E o apóstolo Paulo, então, pelo Espírito Santo, queria consertar isso no meio da igreja. Ele queria que essa divisão acabasse, ele queria que acabasse as famílias dentro da igreja e que houvesse só uma família dentro da igreja, a família de Cristo, que é a família de Deus, que é a família que é cheia do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fez alguma coisa aqui, que ele foi além de consertar esse problema que havia nessa igreja. Ele quis falar de Jesus, ele quis falar, exemplificar a vida de Jesus, dar o exemplo da vida de Jesus, que sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem e morreu na cruz, obediência de morte. Paulo estava ensinando, Paulo estava explicando a humildade de Jesus, sendo superior, sendo sublime, sendo deidade, sendo poderoso, sendo tudo que nós já falamos aqui nos cultos e que ainda nós vamos falar que Cristo é, tudo isso que Cristo é. Ele não quis tomar posição disso e ele se humilhou, ele foi humilde. Paulo estava nesse raciocínio de humildade. Humildade, porque essas duas famílias estavam conturbando a igreja. Essas duas famílias eram verdadeiras facções dentro da igreja. E acontecia que uma queria pessoas do lado delas e outras queriam outras pessoas do lado delas. Então o evangelho não estava sendo levado a sério. E Paulo disse que o remédio era a humildade. Olha que glória, irmão. Paulo estava ensinando que o remédio era fazer e ter o mesmo exemplo, o mesmo sentimento. Ele usa essa palavra no texto que nós vamos ler, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não quis tomar a posição de Deus. Então Paulo, pelo Espírito Santo, mostra a humilhação de Jesus, como ele foi humilhado, reduzido a homem. De Deus ele foi rebaixado a homem. É mais ou menos, irmão, igual uma borboleta voltar a ser uma lagarta. Geralmente a lagarta se torna borboleta, mas foi o inverso. Pelo bem do reino de Deus, pelo bem da humanidade, Cristo teve que ser humilde. Não, se alguma autoridade foi humilde, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi humilde. Então Paulo, depois de falar da humilhação, do opróbrio de Cristo, ele diz aqui: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Olha o que Deus deu: o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! E nessa exortação, o Espírito Santo levou Paulo a nos dar uma doutrina, a nos dar um ensinamento mais profundo a respeito do nome de Jesus. Hoje eu quero falar do nome que é sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. A palavra nos ensina muitas vezes, de muitas maneiras diferentes, acerca do nome. A palavra diz que nós devemos orar a Deus em nome, devemos fazer todas as coisas, todas, até escovar os dentes, em nome. Devemos expulsar demônios em nome, devemos curar doentes e enfermos em nome, devemos batizar as pessoas em nome, devemos batizar as pessoas no Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. O próprio Jesus deixou categoricamente essa mensagem: cheguem a Deus pelo meu nome, exijam, ordenem, decretem pelo meu nome. Mas para Jesus ter esse nome, que é sobre todos os nomes, existe uma grande história por trás desse nome. Existe uma grande história por trás de ter um nome que é sobre todos os outros nomes. Como que chama o nosso Senhor? Paulo está dizendo, ele se chama Jesus Cristo. Em outros trechos, como em Efésios, Paulo usa a expressão Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está dizendo, Jesus Cristo é Senhor. Antes de tudo ser criado, de tudo ser formado, de tudo vir a existir, de existir terra, de existir galáxia, de existir anjos, arcanjos, serafins e querubins, homens e animais, natureza, existia Deus. Existia Deus composto de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Só existia isso. Só existia Deus, não existia mais nada. Deus é o único ser que não foi criado. Deus é o único ser que ele tem condição de dizer assim, uma coisa estranha de se dizer e de se entender. Deus pode dizer, eu sou Pai da eternidade. Eternidade é um negócio que não tem começo, que não tem fim. E Deus está dizendo que ele é o Pai de uma coisa que não tem começo, que não tem fim. Vai se entender o que é. Isso só quer dizer uma coisa para nós, para nossa mente ainda limitada: que Deus é superior até a eternidade, que Ele criou o tempo, que Ele criou presente, passado e futuro, e que Ele criou a eternidade. Ele é superior à eternidade. Todas as pessoas, todos os seres, todas as criaturas são perpétuas. Perpétuas quer dizer um ser, uma criatura que tem um começo, mas não tem um fim. Nós, os seres humanos, somos perpétuos antes de Cristo. Por quê? Porque nós temos um começo. Nós nascemos do pai e da mãe, temos um dia marcado na data de nascimento nossa, mas nós não vamos ter um fim. O próprio Satanás teve um começo, mas não terá um fim. Deus é o único ser que só tem eternidade. É o único ser que não tem começo, que não tem fim. Se alguém perguntar quando Deus foi criado, nunca foi criado. Ele sempre é criador. Mas ele veio existir desde quando? Desde sempre. Desde sempre quando? Desde sempre quando sempre. Mas essa eternidade ele que criou, ele que formou. Só existiam esses 3. E eles não eram conhecidos como Deus, eles não eram conhecidos como Trindade, eles não eram conhecidos como Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Eles não eram conhecidos por ninguém, porque não existia ninguém.
Ninguém existia. Então os nomes começaram a ser dados para que houvesse significado, para que houvesse conhecimento. E antes de tudo, Deus se chamou Iavé. Iavé, que quer dizer alguém que sempre é. Qual que é o nome de Deus Pai? Iavé, alguém que sempre é. É o que? Alguém que é aquilo que sempre foi. Foi o que? Foi aquilo que sempre é. Isso é o significado do nome de Deus. Você vai querer saber o que Deus é? Ele é o que é. E Ele vai ser o que? Ele vai ser lá na frente o que Ele é hoje. Ele não muda. Ele é imutável. Ele não muda. Bom, o nome do Deus Criador se chamou Iavé. E o nome do Filho passou a ser Senhor. E o terceiro, Espírito de Yahvé, Espírito Santo. Olha, então quando foi criar todas as coisas e Deus começou a criar Lúcifer, anjos, arcanjos, serafins, querubins, criaturas espirituais, criaturas viventes, criaturas que nós nem sabemos o que é, se existe ou se não existe, porque no reino dos céus é povoado por criaturas que nós nem imaginamos. Nós só vamos saber quando nós formos arrebatados. Então Deus era conhecido como Yahvé, e o Filho, Jesus, era conhecido como Senhor, porque Deus, o Yahvé, constituiu o Filho como Senhor do reino dos céus. Então quando os anjos nasceram, foram criados para adorar, eles não adoravam a Jesus porque não havia nome Jesus ainda. Eles não adoravam a Cristo porque não havia Cristo ainda. Eles chamavam o segundo componente da Trindade de Senhor. Eles adoravam o Filho como Senhor. Então quando os anjos iam na frente ali do trono de Yahvé, do trono do Senhor e do trono do Espírito Santo, os anjos falavam o nome dos três, falavam Yahvé, Senhor e Espírito Santo. Jesus era conhecido como Senhor. Senhor quer dizer aquele que tem domínio para governar todas as coisas. Senhor quer dizer aquele que foi escolhido para liderar. Jesus no céu era Senhor. O primeiro nome de Jesus é Senhor. Bom, Ele tinha completo domínio no reino dos céus como Senhor. Mas agora existia a terra, e na terra Ele não era Senhor. Na terra Ele não era conhecido. Quando Deus criou todas as coisas, Deus se apresentou ao homem como Elohim. Ele não revelou o que Ele era de fato. Ele simplesmente disse que Deus é mais de uma pessoa, e que é uma pessoa ao mesmo tempo, porque Deus é três em um. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se tornam um só. E quando o homem pecou e transgrediu, o homem perdeu até o conhecimento de Elohim, perdeu o conhecimento do Criador. Então quando nós lemos a Bíblia no Velho Testamento, nós não ouvimos falar em absolutamente nada do nome Jesus, do Senhor, de Cristo. O que? Ninguém conhecia. Jesus não tinha autoridade aqui na terra. No Velho Testamento ninguém expulsava um demônio. Quando os demônios se manifestavam, não tinha o que fazer, porque não havia um nome
não havia uma autorização para ninguém expulsar um demônio. Quando alguém ficava doente, enfermo, não havia um nome, não havia autorização para curar ninguém. Quando nós vamos ler a história de Eliseu, por exemplo, e nós vamos ler a história dele, nós vamos saber que ele recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Então ele ficou muito forte espiritualmente. Mas quando a gente vai ler a história dele inteira, a gente vai ver que ele morreu doente, que ele morreu enfermo. Quando a gente vai ler a história de Davi, nós vamos ver um homem segundo o coração de Deus, que derrotava e derrubava gigantes. Mas quando nós vamos ler da morte dele, nós vamos ler que ele morreu de frio. Ele tinha tanto frio no fim que ele veio a morrer de frio. Davi. Nós vamos ver Salomão morrendo de loucura, porque não tinha autoridade, não existia nome para fazer curas, milagres, transformações. Ninguém conhecia de fato o nome de Deus. Deus só havia se apresentado a Abraão, mas não havia dito o nome para Abraão. Mas para Moisés Deus disse: eu sou Yahvé. E Moisés custou entender: o Senhor é o que o Senhor é. O Velho Testamento não se entende o nome de Deus. Então Deus olhou para a terra e viu que a terra precisava de um Senhor, porque o céu já tem um Senhor, e o Senhor era o Filho, era segundo componente da Trindade. Mas a terra, ela não tinha o Senhor. Deus tinha constituído Adão para ser Senhor de todas as coisas. Mas o que Adão fez? Adão comeu do fruto proibido e perdeu o senhorio. E agora então o plano de Deus era fazer com que houvesse um Senhor na terra. Então Deus chamou o Senhor, chamou o seu espírito e entrou na conversa. Bom, aqui no reino dos céus há autoridade. Você é Senhor aqui. Mas quando nós olhamos para o reino da terra, não existe autoridade. O demônio tem a chave da morte e do inferno. Yahvé disse: o demônio que controla todas as coisas. Se o demônio quiser matar, ele mata. Se o demônio quiser abrir as portas do inferno e jogar um monte para dentro do inferno, ele joga, porque ele detém a chave, ele detém o domínio do inferno, ele detém o domínio até da própria morte. Então nós temos que trocar de senhorio. E para trocar de senhorio, alguém precisa se tornar senhor lá. Então Jesus, que era chamado de Senhor, ele se pôs na condição de deixar de ser Senhor para se transformar em Jesus. Opa, até aí ele se chamava Senhor, e ele tinha título de Senhor, e ele era governador de todas as coisas, e os anjos o adoravam: santo, santo, santo seja o Senhor dos exércitos. Mas agora então, para se tornar Senhor aqui na terra, o Senhor teve que deixar de ser Senhor e teve que se tornar Jesus, teve que se tornar homem. O nome de Jesus, Deus, só Deus é Senhor, mas o nome desse Deus em forma de carne é Jesus. Então foi dado o segundo nome para ele. Quando foi dado o segundo nome para ele? Foi dado o segundo nome quando o anjo disse: você coloque o nome de Jesus, que quer dizer o Salvador de todas as coisas. Ele era Senhor, mas agora ele recebeu outro nome, ele recebeu outro batismo, e ele passou a ser Salvador de todas as coisas. Como Jesus, homem, ele tinha que ser Senhor nessa terra. Para ser Senhor nessa terra, ele tinha que vencer a morte, porque a morte
estava no domínio de Lúcifer, de Satanás. E como Jesus, ele recebeu autoridade para expulsar o demônio, para curar o doente e para morrer por todos nós. Mas se ele fosse só Senhor e só Jesus, ele não seria Salvador, porque ele tem que ser Senhor, que é Deus, Jesus, que é homem, e Cristo, que é a mistura de Deus e homem, para salvar todas as coisas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Presta atenção, irmão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Na cruz, durante 33 anos ele foi Jesus, e como Jesus, ele cumpriu o seu papel, mas ali na cruz, ele tinha o desígnio de se tornar Cristo, porque ainda ele não era Cristo, ele só era o prometido, o Cristo da promessa, mas na cruz, ele ia se tornar Cristo. Cristo quer dizer o ungido, o capacitado a fazer qualquer coisa. Ele era capacitado a fazer qualquer coisa no reino do céu, mas como homem, ele ainda não era capacitado a fazer todas as coisas que ele queria no reino da terra. Então ele tinha que receber o terceiro nome dele, que é Cristo, o capacitado para fazer qualquer coisa nos 3 mundos. Ele só tinha autoridade no reino dos céus, mas agora existia mais 2 reinos, o reino da terra e o reino dos mortos, o reino de Satanás. Antes dele ser Jesus, ele só era Senhor lá, e os outros 2 reinos não havia Senhor, havia Satanás como Senhor. Ele tinha que se tornar Senhor dos 3 mundos, e para ele se tornar Senhor dos 3 mundos, ele tinha que se tornar Cristo, ele tinha que se transformar em Cristo, ele tinha que ser batizado como Cristo, ele tinha que receber o terceiro nome dele, que é Cristo, e ele só poderia ter esse nome. Alguém só pode se tornar um Cristo, ou seja, um ungido e capacitado para fazer qualquer coisa, se vencer a morte. Ele poderia viver aqui até hoje, irmão. Ele não teria vencido a morte. Ele poderia ser Senhor por estado de espírito, porque ele sempre foi Senhor. Jesus, porque ele recebeu esse nome como homem. Mas Cristo, ele não seria ainda. Ele só se tornaria Cristo se ele morresse e vencesse a morte. Ninguém havia vencido a morte. Nem o próprio Yahvé tinha provado a morte. Nem o próprio Espírito Santo havia provado a morte. Ninguém havia provado a morte e vencido a morte. Não havia como ser Senhor dos 3 mundos se não vencesse a morte. Deus foi o Criador de todas as coisas, e Deus só era Senhor no terceiro céus. As outras coisas que ele havia criado, ele havia perdido. Ele havia perdido por causa do pecado de Adão, por causa da rebelião de Satanás. Então Jesus foi a restauração disso, e para ser a restauração disso, Jesus tinha que vencer a morte, para se tornar o Senhor da ressurreição, porque somente Cristo tem poder de ressuscitar. Então na ressurreição, ele passa a ser Cristo, o capacitado a fazer todas as coisas. E Paulo está dizendo ali que nesse nome, no nome do Senhor, terceiro céu, Jesus, terra, Cristo, mundo do inferno, mundo dos mortos, é nesse nome todo joelho se dobrará. Nesse nome, porque ele se tornou Senhor da terra e Senhor do mundo dos mortos. Ele se tornou Senhor dos demônios.
nesse nome, se dobre, se incline, se curve, se submeta, se humilha, se prostre, todo joelho, nos céus. Se tem joelho no céu, tem que se dobrar, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. Senhor do quê? Dos 3 mundos, porque Ele passou a ser Cristo, para a glória de Deus Pai. Essa é a história desse nome, Senhor Jesus Cristo. E esse nome nos foi dado. Olha para o teu irmão, diga assim para ele: esse nome te foi dado. Jesus disse assim, Mateus 28:20: portanto ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: em meu nome. Ele nos deu um nome. Qual o nome que Ele nos deu, irmão? Ele nos deu o nome dEle completo. Ele nos deu o nome dEle de Senhor, Ele nos deu o nome dEle de homem, e Ele nos deu o nome dEle de Cristo, de governador de todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus porque você tem esse nome? Talvez você daria um glória maior se alguém dissesse assim: você tem R$1 milhão. Mas você não entendeu talvez o que Deus te deu, o que Deus deu para nós. Talvez nós ficamos às vezes à deriva, nós ficamos angustiados e nós ficamos empobrecidos com as nossas lutas, porque às vezes nós não sabemos o que nós temos. Nós temos o nome de Jesus completo: Senhor Jesus e Cristo. Quando alguém dá o nome, é como se esse alguém estivesse dando a própria pessoa, porque ninguém destitui, desconfigura, separa uma pessoa do nome. Se deu o nome, deu a própria pessoa do nome, porque Ele colocou no nome dEle tudo que Ele é. Então quando o nome dEle é pronunciado, anjos, arcanjos, serafins, querubins, homens, demônios reconhecem, porque Ele colocou no nome dEle tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele possui, está no nome. Ele não pode estar aqui hoje fisicamente, Ele não pode estar em pessoa aqui fisicamente, no sentido de estar aqui e não estar em nenhum outro lugar. Então, já que Ele não pode estar em todos os lugares fisicamente, só pelo Espírito Santo, Ele resolveu isso dando-nos o nome dEle. Então, quando eu uso o nome de Jesus, eu estou simplesmente representando Jesus. Eu estou representando, é como se eu tivesse uma procuração. É como se alguém não pudesse ir lá no juiz no dia tal, por doença ou por qualquer outro motivo, e essa pessoa fizesse uma procuração e desse poderes legais para outra pessoa ir no lugar dela, e aquela outra pessoa ia representar ela diante do juiz, diante do júri. Então a pessoa que tem a procuração, ela responde do mesmo jeito que se fosse o procurador. Quando Jesus nos deu um nome, Ele estava dizendo assim: vocês vão me representar nos 3 mundos, no céu, na terra, debaixo da terra. Então quando eu falo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu aprendi a falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que eu tive esse entendimento, eu falava em nome de Jesus, mas eu sinto no meu espírito a necessidade de falar o nome de Jesus completo. Então quando eu estou orando, eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo,
porque eu sinto autoridade no reino, nos 3 mundos. Eu falo Senhor, é autoridade no reino. Eu falo Jesus, autoridade nesse reino. Cristo é autoridade nos 2 reinos e no reino de Satanás. Quando eu estou falando em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou representando a Cristo. Se todo joelho tem que se dobrar, e Deus deu um negócio para mim e para você, que os joelhos se dobram. Deus deu um nome para nós, que quando nós pronunciamos esse nome, joelhos se dobram. Deus confiou muito em nós, confiou muito em mim, confiou muito em você, porque Ele deu algo para você, que quando você aciona com entendimento, porque as coisas de Deus é por entendimento. Você pode estar aí, irmão, com o olho fechado, falando pela sua emoção, você não tem entendimento. É limitado, é bem limitado. Em nome de Jesus, com aquela emoção, mas você não tem o entendimento, você não tem o fundo, você não tem o fundamento da verdade, se limita o poder de Deus, porque Deus se manifesta por entendimento. Deus manifesta a graça por sabedoria e entendimento. Efésios 1:7 explica isso muito bem. Quando a gente vai ler do Espírito Santo, fala espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho, espírito de conhecimento. Isso tudo se refere a entender, a saber, a compreender. Se você não compreende, você pode ter um nome e limita o nome porque você não entende. Então você pode, como um papagaio, dizer no fim da sua oração: em nome de Jesus. Como se fosse um amuleto, como se fosse um ritual, como se fosse uma metodologia, como se fosse uma liturgia. Você pode usar um nome assim, liturgicamente falando. Em nome de Jesus. Mas quando você tem entendimento na sua cabeça, e você tem a confiança no seu coração, porque o seu entendimento clareou, você já não usa mais esse nome como amuleto, como metodologia de alguma oração que você possa fazer, como a liturgia da sua oração. Você usa porque você sabe que você teve entendimento, que quando você fala em nome do Senhor Jesus Cristo, seja demônios, seja natureza, seja homens, seja o que for, seja anjos, há uma inclinação, todo joelho se dobra. Então os anjos, vamos conjecturar que os anjos estão agora acima de nós, no reino celestial. Parece que é longe, mas talvez seja perto, porque a comunicação é muito próxima. Os anjos estão esperando que alguém use a procuração, que alguém diga em nome do Senhor Jesus Cristo, porque se algum anjo ouvir em nome do Senhor Jesus Cristo, esse anjo que está aqui, que está perambulando pelas esferas celestiais, pelas esferas espirituais, esse anjo tem a obrigação de obedecer. Que é lei espiritual? Foi dada a lei no universo, foi proclamada, foi dita essa lei em todo o universo, foi anunciado nos 3 mundos. O nome de Jesus é sobre todos os nomes. Então quando alguém pronunciar o nome, anjo, arcanjo, serafim, querubim, demônios, natureza, homem, terra, está dada a lei. Tem que haver obediência. Então se você diz em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem a procuração, e você diz em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem a procuração, ela está com você, porque o nome foi dado para a igreja é o corpo desse Cristo, é o corpo desse Jesus. Você tem autoridade para fazer conforme a palavra está falando. Então o diabo, a situação, a natureza, os demônios, qualquer outra coisa, o coração, o sentimento dos homens, eles não vão ver a nossa estrutura física. Não vai te ver, não vai me ver. Vai ver
o Senhor Jesus Cristo. Quando você fala em nome do Senhor Jesus, os demônios deixam de ver você, porque você já não está mais no seu nome. Você tem a procuração, você tem legalidade, porque você é igreja, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Então você já não está mais no teu nome, você já passou de nível, você está no nome do Senhor Jesus Cristo. Epa, aí já é outra conversa, outra história, aí é outro negócio. Não pode haver desobediência. Quando tem uma pessoa que tem procuração, sabe que tem a procuração, sabe que tem um nome, confia no nome, faz com entendimento. Não existe desobediência, porque o mundo espiritual, ele é obediente, ele não pode desobedecer. Demônios não desobedecem, anjos não desobedecem, e nenhum homem consegue. Natureza, porque é o nome. Sabe o que você tem, irmão? Você tem um nome. Se você é a igreja de Deus, você tem um nome que é sobre todos os nomes, que está acima de principado, potestade, poderes desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Você tem um nome que você pode chegar a Deus, porque Deus não vai ver você, Deus vai ver Jesus. Se Deus fosse ver eu, quando eu chego diante dele, digamos que Deus esteja me vendo aqui agora no altar, ele vai ver pecado, ele vai ver motivação errada, ele vai ver pensamento ruim em mim, ele vai ver o que eu sou: falho, pecador, transgressor de leis. Então, se ele me vê aqui, eu vou morrer. No Velho Testamento as pessoas morriam porque não tinha como não ver a pessoa, não tinha um nome, ninguém estava no nome de Jesus ali. Mas quando eu vim aqui no altar, lá atrás, toda vez, Pai, eu vou pregar no nome de Jesus. Muda. Então Deus olha do céu para mim. Você pode estar me vendo aqui, mas Deus está me vendo como filho dele, porque eu usei o nome. Se Deus olhar você aqui, ele vai ver teus pecados, ele vai ver que você fofocou essa semana, ele vai ver que você falou mal da vida dos outros, sei lá o pecado que você tenha cometido. Você não vai ser abençoado de jeito nenhum, porque você é cheio de transgressões, e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas quando você usa o nome, a história muda. O próprio Deus tem que reconhecer Jesus em você, o sangue dele em você, porque você usou o nome, você usou a lei espiritual. Então, irmão, nós às vezes estamos correndo atrás de recursos humanos e físicos, nós corremos atrás do banco, nós corremos atrás do agiota, nós corremos atrás da situação humana, mas nós temos um nome que tem autoridade: Senhor Jesus Cristo, que quando é acionado não pode haver desobediência. Não existe desobediência quando esse nome é acionado com entendimento. Por que eu estou passando o tempo aqui para explicar? Porque o Espírito Santo quer gerar um entendimento. Você já sabe que o nome é poderoso, mas você sabe como papagaio? Não. Você sabe por quê? Você sabe o entendimento desse nome. Deus quis me mostrar isso há muitos anos atrás. Volta e meia eu venho estudando o nome, porque eu já li, tem um livro do Kennedy Hagin, chama O Nome de Jesus. Quando eu li esse livro, eu falei assim: meu Deus, não tem mais nada aqui, ninguém consegue escrever mais nada do nome de Jesus, porque esse homem aqui, ele simplesmente escreveu tudo. Não, meu Deus do céu, aquilo era só o começo de um negócio tão grande que é esse nome. Quando eu li o nome de Jesus, Kennedy Hagin, eu deitei assim na minha cama,
fechei meus olhos e eu tive uma visão. Tudo começou a ser destruído ao meu redor. Eu ia caindo de um monte de terra junto, muito estranho. Eu não conseguia abrir o olho. Eu comecei a falar: meu Deus, eu não estou conseguindo abrir o olho. Parecia que eu estava acordado e dormindo ao mesmo tempo. Não conseguia abrir o olho. Eu estava ouvindo as outras pessoas conversar, mas não conseguia voltar. Não conseguia voltar. Eu estava simplesmente meditando. E na minha meditação, eu não sei o que aconteceu. E aí eu fui caindo. Foi destruindo tudo. E uma voz me disse: naquele tempo, em 2000, ano 2000, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia saber o que eu sei hoje. Em 2000, eu não sabia nada do que eu sei hoje. Hoje eu sei 60% mais do que eu sabia em 2000. E uma voz me disse assim: use o nome do Senhor Jesus Cristo. Naquela hora eu usei o nome do Senhor Jesus. Eu voltei, mas foi recompondo. O meu espírito voltou no meu corpo, uma coisa muito forte. E aquela voz diz assim: usa esse nome. Eu continuei usando o nome, e eu usava em nome de Jesus. Mas aquela voz havia me dito assim: usa o nome Senhor Jesus Cristo. Mas eu estava tão preso à religião, dos ensinamentos dos homens, que eu não conseguia entender que eu deveria usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu usava em nome de Jesus, em nome de Jesus, como um amuleto, como todo mundo fazia naquele tempo. Eu lembro, todo mundo fazia assim: em nome de Jesus Cristo, amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos orar para comer, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos orar por cura, meu Deus todo poderoso, tal. Usa mais ênfase na oração do que no nome. Não, Deus estava querendo me ensinar isso em 2000. Não dá ênfase às palavras de oração, dá ênfase no nome. E desde lá eu venho dando ênfase na oração. Meu Deus Todo-Poderoso, em palavras eu clamo: o Senhor tem visto essa situação, como que ela é difícil. Olha, Senhor, não tem isso, não tem aquilo. Explicando para Deus o que não tem, explicando para Deus as situações adversas. E Deus tinha dito: não coloca atenção em falar os pontos negativos da tua oração. Coloca ênfase no que vai acontecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, passou 2013, 13 anos. Começo desse ano eu me lembrei disso. E pela primeira vez eu me lembrei, depois de 13 anos, que eu estava no meu quarto, que tinha acontecido isso comigo, que eu tinha ouvido essa voz. E eu pensei: mas eu estou obedecendo isso. Então caiu a ficha: você não está obedecendo. Eu fui consultar a Bíblia, e aí a Bíblia está me ensinando a respeito do nome, dos 3 nomes de Jesus. Eu falei: mas meu Deus, eu estou usando a ênfase em muito falar, 1 hora de oração, e estou sempre colocando o nome de Jesus no final, porque eu aprendi assim. Então, meu Deus, em nome de Jesus resolve. Não. Nós temos que dar ênfase no nome, porque os anjos não vão obedecer às histórias que nós contamos dos nossos fracassos ou das nossas lutas, ou explicar milagre para anjo, ou explicar milagre para Deus, ou o demônio vai obedecer se nós contarmos a história para o diabo. Diabo, você que está fazendo isso, olha, você não pode mais fazer isso, em nome do Senhor Jesus. Até o diabo percebe, irmão, que a gente está dando mais ênfase no que ele está fazendo do que no nome. Deus não está falando assim que é para a gente ficar orando. Está dizendo que no nome do Senhor, de Jesus Cristo, que é Senhor, há a obediência do
dos céus, da terra e de debaixo da terra. Então, quando você usar o nome agora, você use a ênfase da tua oração, meu Deus, esse homem, ele bebe, ele chega em casa às 11 horas da noite, ele não para de beber. Você usa a ênfase em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse homem pare de beber. Dá ênfase no nome, não na bebida, dá ênfase no nome. Meu Deus, essa doença, essa dor debaixo não sei da onde, ela tem me causado isso, e em nome de Jesus, Senhor, cura essa dor, porque essa dor tem me incomodado. Não, você tem que dar ênfase no nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa dor desapareça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não exista mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não me incomode mais. Dá ênfase no nome, não nas histórias, não nos contos, não no teu sofrimento, no nome. Jesus falou que é para a gente determinar no nome. E você tem um nome, eu tenho um nome. Quantos tem um nome aqui? Diga amém, irmão. Eu tenho. Você pode usar o nome agora. Para que é dado o nome? Para a gente colocar na carteira e falar assim: uau, eu tenho o nome de Jesus, eu aprendi lá na igreja domingo que eu tenho o nome. Não vai resolver nada. Para você pedir oração para outro, não vai resolver, porque você vai estar sempre apoiado na fé dos outros. Então Deus está ensinando que você tem um nome, e você pode usar o nome para destravar, para abrir. E é isso que nós vamos fazer. É isso que eu quero fazer. Dar ênfase nesse nome poderoso que foi conquistado com sangue e com ressurreição. Então agora você vai colocar a mão no teu coração. Você vai ver para que você vai orar. Para qual motivo você vai orar. Tiago diz assim, Tiago capítulo 4: pede mal, por isso não recebe. Pede mal, por isso não recebe. Pera aí, irmão. Isso eu aprendi com Deus. Eu estou orando, não estou recebendo. Eu tenho esse entendimento, eu estou orando errado, eu estou orando mal. Eu mudo minha oração, eu peço para Deus me dirigir como que eu tenho que orar. Então o Espírito Santo está aqui. Nós convidamos Ele no começo do culto, no louvor, na oração. A palavra está sendo ministrada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui falando na minha boca, te ensinando a respeito desse nome. Pastor, então você está dizendo que não acontece porque eu uso só o nome de Jesus? Não, estou dizendo isso não. Estou te passando conhecimento. Eu estou querendo que você abra o teu entendimento, só isso. Mais entendimento, mais fé. Menos entendimento, pouca fé. Muito pouca fé. Então, se você tem um entendimento completo, você tem fé completa. Você tem um entendimento parcial, você tem uma fé parcial. É isso que eu estou querendo dizer. Espírito Santo, essa noite o Espírito Santo vai colocar em você a ênfase do nome. Tudo tem que ser feito no nome, porque aí você apresenta a procuração nos 3 mundos. Você tem autorização. Vai fazer um show, tem que ter uma autorização. Você chega com autorização, guarda, responsável, abre caminho para você. Se você usa o nome, você faz no nome, os caminhos se abrem, porque você tem a procuração. Os demônios sabem que você tem a procuração, mas eles não querem que você use essa procuração. Os anjos estão anelando e ansiando para que você use essa procuração. E a terra deseja que você use, porque o Senhor deu domínio dessa terra para mim e para você. Deu domínio a essa terra, respeita o nome de Jesus, a natureza.
Pode ver, irmão. Quantos de nós já repreendeu o vento aqui e o vento parou? Eu perdi a conta de quantas vezes eu falei: vento, para. Eu perdi a conta de vezes, quando eu era mais jovem, eu estava indo de a pé, começava a chover, eu ordenava que não chovesse. Eu perdi as contas de quantas vezes isso fluiu, porque a natureza obedece o nome. E quanto mais entendimento a gente tem do nome, mais próximo nós ficamos de provar as riquezas desse nome. Você tem um nome. O Espírito Santo está querendo aguçar dentro de você o nome. Ah, pastor, mas eu estou com depressão. Você tem um nome. Ah, pastor, mas eu estou numa situação. Você tem um nome. Nós temos o nome. Ah, mas meu marido, teu marido, você tem um nome. Meu filho, você tem um nome. Mas essa mágoa que eu estou no coração, você tem um nome. Esse ódio, eu tenho ódio, você tem um nome, meu filho. Senhor Jesus Cristo. Ele deixou de ser Senhor para ser homem. E deixou de ser homem para ser Deus, homem. Ele era só Deus, Senhor. Ele passou a ser homem, mas na ressurreição ele se tornou Deus homem. Então ele pode acionar como Deus. Ele tem autoridade no reino celestial. Como homem, ele tem autoridade na terra. E por ser Deus e homem, ele tem autoridade no mundo dos mortos. Ele tem autoridade debaixo da terra. Só ele pode ressuscitar. No último dia, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo, porque ele é Cristo, ressuscitarão. Os santos do Velho Testamento esperavam o Messias, esperavam o Cristo. Eles estavam presos nas regiões tenebrosas do inferno, porque não havia um Cristo. Mas Cristo, ele foi ao seio de Abraão, e ele se mostrou Cristo lá, para resgatar os santos do Velho Testamento. Olha como que é poderoso. Senhor no céu, Jesus na terra. Cristo, porque ele é Senhor no céu e na terra, e venceu a morte, é o Senhor da ressurreição. Ele pode todas as coisas, em todos os lugares, em todos os mundos. Ele é Deus. Aí tá bom, até aí tá bom, glória a Deus. Se for só até aí, aleluias. Mas aí Deus fala assim: dá um nome, dá esse nome para a igreja, dá esse nome para os meus filhos usarem, para que eles possam ter acesso, para que eles possam ter a procuração, para entrar no reino dos céus, para agir no reino da terra, para ordenar no reino do inferno. E nós às vezes ficamos chorando, irmão, falando da mulher que comeu as migalhas que caiu da mesa do seu senhor. Nós estamos comendo as migalhas da mesa, achando que é porque está escrito na Bíblia, a gente tem que comer as migalhas que caem da mesa de Jesus. Não, é isso aí. Não tinha acontecido ainda nada do tempo da graça. Nós recebemos um nome. Você pode abrir caminhos por esse nome, você pode abrir portas por esse nome. Ah, mas a macumba, que macumba? Como que se está escrito aqui a palavra? Eu te dei um nome que todo joelho tem que se dobrar, acima de todo nome. Macumba, demônio. Ah, mas o demônio lá é um tal de Exu Caveira. E daí? Ele é bem menor do que esse nome que nós temos. Ah, mas esse guia é o guia de cabeça da Iemanjá, não sei do que. Que tem? Ah, mas esse homem, como que é o nome dele?
fulano, e o nome que você tem é maior. Você entra onde você quiser pelo nome. Você faz o que Cristo pode fazer. Jesus disse: se você crer, você fará as obras que eu faço, e você fará maiores ainda. Nós vamos chegar nisso. Não todo mundo, alguns vão chegar nisso, porque Deus quer que cheguemos a essa graça de fazer as obras de Jesus e maiores ainda, porque nós cremos no nome. Você sabe como orar? Ah, pastor, eu vou contar minha história para Deus. Deus está cansado de ouvir tua história. Você não tem que dar ênfase à sua história, você tem que dar ênfase no nome. Você tem que crer no nome. Você tem que entender o nome que te foi dado, o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos entrar no Espírito aqui agora. Depois nós vamos fazer essa oração. Xerebecandalabacás. Ai, o demônio me oprime. Você tem o nome. Vai. Yeshua HaMashiach.